Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte falando tudo aí sobre o Flamengo, né? Vamos falar aí sobre esse jogão de hoje entre Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e também vamos falar sobre uma venda aí de Arrascaeta para o futebol árabe, né? Por um valor milionário, né? E também a saída de Ayrton Lucas para Portugal. Então vamos ver aqui essas notícias no final do vídeo. Então assista até o final e não perca nada. Então fica agora aí com o vídeo. Nico de la Cruz com imagens do Flamengo se preparando para o jogo. Breler Pires, um Flamengo que dificilmente sofre gols. Um Flamengo que ganhou com dificuldades do Atlético Goianiense contra um São Paulo em profunda crise. É um exagero? Ou em crise, só em crise? Então, se a gente fizer um parâmetro pelo momento, um recorte maior dos times na temporada, o Flamengo seria amplamente favorito. Mas o Flamengo... Seria ou é? Seria, porque eu coloco essa ressalva muito pelos últimos jogos do Flamengo. Os últimos jogos do Flamengo deixaram uma preocupação. Tudo bem que ainda é um time que sofre poucos gols, que no Campeonato Carioca só sofreu um e ainda assim não com o time principal, mas tem sofrido mais nos últimos jogos. Se a gente pegar o jogo contra o Milionários pela Libertadores, contra o Palestino, foram jogos em que o Flamengo teve a vantagem no placar, em que o Flamengo contra o Milionários teve também um jogador a mais e não conseguiu não só segurar, mas como tomou muito sufoco. E aí, incluindo o jogo contra o Atlético Goianiense, em que novamente o Flamengo, com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, sofre. E nesses 3 jogos, Milionários, Palestino e Atlético Goianiense, o Flamengo sofreu 10 finalizações ou mais. Concedeu espaço para o rival chegar e ameaçar. Então, por tudo isso, é um time defensivamente mais instável e, ao mesmo tempo, com uma... Desculpa, Palestino, Atlético Goianiense e... Milionários. Quantos gols sofreu o Flamengo nesses 3 jogos? Sofreu um gol contra o Milionários, um empate. Contra o Atlético Goianiense. E contra o Atlético Goianiense, em que venceu o jogo, mas correu muitos riscos até quando tinha um jogador a mais. O Atlético Goianiense, se tivesse apertado ou o Chay não tivesse marcado o gol de pênalti, poderia ter colocado o Flamengo em apuros em desvantagem numérica. Então, para mim, o que fica de alerta é a maneira como o Flamengo, a atitude do Flamengo quando tem a vantagem no placar. E isso aconteceu nesses últimos 3 jogos. Flamengo em vantagem contra o Milionários, Flamengo em vantagem contra o Palestino, Flamengo em vantagem contra o Atlético Goianiense, uma postura de administrar o resultado, de tentar levar, segurar o placar. E isso, para o torcedor do Flamengo, ainda mais o Flamengo dos últimos anos, é algo que difícil de engolir. O torcedor o Tite, com essa postura, corre o risco de, aos poucos, o torcedor começar a criar uma certa antipatia, um ranço. Então já precisa aproveitar esse jogo contra o São Paulo para tentar ser impositivo, como o Tite diz, não só equilibrado, mas impositivo os 90 minutos, independentemente de se tiver ou não vantagem no placar. Se fez ter a ambição de fazer mais de ter mais conforto no placar e não sentar em resultado. É normal, algumas equipes, até pelo desgaste físico, que tentem dosar no segundo tempo, tentem ali, de certa forma, fazer um jogo um pouco mais cadenciado, mas não pode dosar a ponto de sofrer o tempo inteiro, ou de sofrer contra times que têm desvantagem numérica. E isso aconteceu com o Flamengo. Então, por esse porém, eu vejo que o São Paulo tem condição de aproveitar esse momento de instabilidade do Flamengo e tentar sair com uma vitória no Maracanã. Claro, o senhor tem que estar ciente que esse discurso que o senhor acaba de colocar aqui, com toda a sua coerência, ele vai ter que bater com o seu palpite. Ah, é? Tem isso? Porque fala. Você vai passar a cobrar coerência agora? Eu não sabia. Aí é difícil. Eu não sabia que precisava ter coerência. Não tá no meu contrato isso. Pelo discurso do Breler, o São Paulo vai ganhar o jogo. Calma. Quero ver se ele vai falar isso no palpite dele. Eu até entendo quando o Breler estava falando, eu até entendo, e é natural, a vida do Flamengo vai ser mais difícil do que no Campeonato Carioca, gente. O grande mérito no Campeonato... Mas o São Paulo está jogando bola também? Então, aí que tá. Ué. Eu não vejo o São Paulo hoje um time em condição de jogar...
acuar o Flamengo, de colocar o Flamengo nas cordas. De acuar não, mas de ser competitivo. Mas o São Paulo hoje é um time... Atlético Goianiense Mas tem você não jogado precisa melhor. acuar time nenhum para ganhar dele. Sim, mas eu acho que é uma diferença tão grande de potencial, de coisas que os dois times podem desenvolver. O trabalho do Carpini hoje se baseia em torcer pelos lampejos do Rames, o colocando durante o jogo. Você pode dizer, bom, tem o Caleri, tem o Luciano, mas o São Paulo hoje concatena o jogo todo, da defesa para o ataque, considerando tudo, de uma maneira muito abaixo da maneira que o Flamengo desenvolve o jogo. O Flamengo lá na frente tem muita qualidade. Eu posso errar redondamente. Lá atrás também. E você vai lá pedir, no meio também. Também. Você vai pedir um palpite, eu posso errar redondamente, mas eu serei enfático hoje no meu palpite. Opa! Criarei inimizades. Bem goleada, hein? Mas eu prevejo hoje um jogo muito complicado para o São Paulo. Pela amostragem recente dos dois times, mesmo considerando isso, que o Flamengo tem sido muito menos faceiro do que a sua torcida gostaria que fosse, o Flamengo ainda sobra em relação ao Flamengo, ao São Paulo. Atenção, você que nos acompanha no F360, porque o professor Celso Zelt daqui a pouco vai palpitar. E já deixou aqui nas entrelinhas. Vai palpitar goleada para o Flamengo. Breler vai palpitar no São Paulo. Temos divergência aqui. Não cheguei a dizer isso, mas já que... Não? Ah, não, desculpa. Mas o prof... Você depende do que você chama de goleada. Já deu uma dica no meu palpite. Você falou que o Flamengo não tem sido tão faceiro como costuma ser, principalmente como foi durante o Campeonato Carioca. Torcida aqui, né? Mas para mim o grande ponto é, não tem sido tão equilibrado como o Tite se propõe a ser, ou como ele tentou moldar o time. Você acha que a amostragem é pequena? Não, pequena. E aí eu tô falando... 2 jogos, Estou falando de uma oscilação. E é normal, a gente citava aqui a oscilação do Fluminense, do ano passado para cá. Isso acontece com todos os times. Mas é algo para se identificar e tentar corrigir. O Flamengo, nos últimos jogos, tentou sentar em resultado, tentou administrar placar. E isso, sendo o Flamengo, com o potencial que tem, com poderio financeiro, um dos melhores elencos da América do Sul, é uma postura, uma atitude que o Tite não deve tomar ou precisa tentar corrigir. Oscilações têm altos e baixos, né? Mesmo na oscilação, você tem os altos, senão não seria oscilação. Hoje é uma noite com uma pinta de alto do Flamengo séria, viu? E... É porque condições meteorológicas. Eugênio Leal está... O vento sul tá batendo aí, pelo que traz umas nuvens. Pelo que um time tem e mostra e pelo que o outro não mostra. O problema também está muito no São Paulo. Eu percebo um ar misterioso e cético no amigo Eugênio Leal. Enquanto vocês falavam, eu também prestava atenção no Eugênio. Ele não está tão faceiro ou pensando numa vitória tão tranquila do Flamengo, não. Olha ele. Olha para ele. Diga, Eugênio. Antes de dizer, quero deixar claro que eu não sou profeta, né? Não tenho a capacidade de prever o futuro, de antecipar resultados, como o Abel fica aqui querendo, fulaninho, vai apostar. A aposta para mim, esse palpite... Palpite é uma brincadeira. Tem peso algum. Não, toca aqui. Tem peso algum. Palpite é uma brincadeira nossa. Ontem eu acertei do Bahia e já errei outros 300. A gente não tem capacidade nós nos divertimos aqui, a galera o que vai acontecer nos xinga no jogo. E nós estamos acostumados. Ninguém é adivinho aqui. Olhando para o jogo, eu não imagino essa tal superioridade do Flamengo tão gigantesca, não. Claro que o Flamengo é favorito para o jogo, o Flamengo tem mais time, o Flamengo joga em casa, diante da sua torcida, o Flamengo tem condições de vencer a partida contra o São Paulo, que vem tropicando aí, né? Vem com dificuldades. Agora, eu entendo que o jogo tenha outras situações para a gente analisar, para a gente avaliar. Começando pelo São Paulo. Esse São Paulo tem tido dificuldades recentes em jogos em que ele é obrigado a fazer isso que o professor falou aqui, acuar o adversário. Então, Fortaleza se trancou lá atrás, explorou contra-ataque contra o São Paulo, ganhou o jogo. O Cobressal ficou trancadinho lá atrás, acabou perdendo no final, mas segurou por muito tempo, teve dificuldade. São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, que também teve uma postura muito defensiva. Falta ao São Paulo, repertório... Não esqueça de falar do Tadieres. Tadieres foi um outro jogo, um monte de substituição no primeiro tempo, depois o São Paulo conseguiu dar uma melhorada. Um terço do time quebrado. O time foi caindo, desmontando. Esse um terço quebrado continua fora. Mas ainda assim foi, para mim, um desempenho do São Paulo até mais interessante do que em alguns jogos que ele teve dificuldade em casa.
Porque o jogo proposto hoje pelo Flamengo é diferente. O Flamengo não vai ser um time jogando no Maracanã que vai ficar trancadinho lá atrás para bloquear os espaços do São Paulo. Não. O Flamengo vai jogar. Ele tem por obrigação jogar. Isso é ruim para o São Paulo, Não. o Flamengo jogar. Não acho que seja ruim, porque ele vai Flamengo... dar, pensando na capacidade ofensiva do São Paulo, ele vai dar espaços ao São Paulo que o time não tem encontrado nos jogos recentes, que tem gerado tanta crítica. O time do Tite vai dar Vai, espaço? como deu espaço para o Atlético Goianiense, Não, acho como deu até espaço que para o vai dar Milionários. espaço. O problema é que quando ele desce, ele pode ser avassalador Sim, também. ele pode É isso. ser, mas ele também não tem sido. O Flamengo tem perdido muito gol. O Flamengo tem criado situações e não está conseguindo, a taxa de aproveitamento dele no ataque não é boa. Você viu que no treino tinha o gol e um golzinho? Olha aí, o Flamengo com o Palestino no primeiro tempo poderia ter feito 4-0, saiu 1-0. Cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história, não. O Flamengo tem tido dificuldades em concretizar várias situações claras de gol que ele cria. Isso aconteceu mesmo em jogos de campeonato estadual contra times muito menores. E se repetiu em jogos recentes. E pode ser que hoje desencante, que a coisa flua. Mas Nossa, ele tem como sido você- uma constante. O Flamengo não está jogando no seu máximo. O Flamengo está jogando muitas vezes com o freio de mão puxado, às vezes com excesso de preciosismo quando chega na cara do gol e E tal. o São Paulo? O São Paulo luta, mas tem pouco repertório criativo contra equipes que se trancam atrás. Não vai ser o caso hoje. Vai ser um time que vai lutar, que, assim como o Bahia fez ontem com o Fluminense, vai apostar muito na intensidade, na luta, na disputa por cada bola, que vai tentar aplicar velocidade contra o Flamengo, que às vezes tem dificuldade para lidar com isso. O Atlético Goianiense fez gol no Flamengo de transição, atacou... outra coisa, um dado muito interessante, o São Paulo teve, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o maior número de duelos aéreos vencidos, o maior percentual de duelos aéreos vencidos. Enquanto o Flamengo sofreu com isso contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense finalizou 45% das vezes que finalizou, foi por cima, foi pelo alto. Inclusive fez um gol de São assim. Paulo e Fortaleza? São Paulo e Flamengo. No São Paulo e Fortaleza, Não, São Paulo ganhou Fortaleza. 70 e poucos % dos duelos aéreos. Foi muito melhor nos duelos aéreos. Esses números são importantes, mostram várias partes, enfim, de um jogo. Mas espera aí, foi 2-0 Fortaleza. Foi 2-0 Fortaleza no contra-ataque. Estou colocando a questão do duelo aéreo. Que o Flamengo teve dificuldade em marcar o Atlético Goianiense nisso, e o São Paulo levou melhor, teve o maior percentual de duelos vencidos no alto na primeira rodada inteira. Então, é uma questão que o São Paulo pode trabalhar, sim. Assim como a transição, saída em velocidade para o ataque, mais intensidade na marcação no meio de campo, jogar com muita força, com muita velocidade, ele pode trazer um jogo para uma situação mais cômoda para ele, São Paulo. Não é absurdo pensar nisso. Ah, mas o São Paulo tem jogado mal. Cada jogo tem uma proposta, cada jogo apresenta um desafio diferente. O desafio hoje do São Paulo é tentar controlar bem o ataque, poderoso ataque do Flamengo, e explorar espaços que, eventualmente, o Flamengo vai dar, como tem dado nesses últimos jogos, quando subiu o nível de exigência. Deu contra o Palestino, não vai dar contra o São Paulo? Eu entendo o raciocínio, mas eu acho que a qualidade do Flamengo vai se sobrepor a isso. Se o Flamengo repetir a atuação que ele teve no primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Fluminense, ele ganha não só do São Paulo, como de quase todo mundo. Isso. Só que ele só jogou assim naquele jogo, nessa temporada. Todos os outros têm sido o que o Brenner falou. Vamos administrar, segundo tempo cai muito ritmo, Não, e o vai dando aquele sono. O primeiro jogo e tal. contra o Nova Iguaçu? O primeiro jogo contra o Nova Iguaçu também, o Flamengo poderia ter goleado, fez 3-0, aí tá bom, vai lá. Bota Mesmo lá fez 3-0 não tá bom? Tava bom, mas é aquela preocupação que Mas o olha a Flamengo tem, diferença entre os times. que é compreensível, é o Nova Iguaçu, é compreensível a preocupação do Flamengo em pensar a temporada como um todo. Arrascaeta, porque assim, do nada, mano, eu acordei hoje, tinha um monte de mensagem na minha rede social perguntando: Flazoeiro, que história é essa que o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, vai fazer uma proposta de 140 milhões pelo Arrascaeta? Que história é essa? Tal, gente, eu procurei saber essa informação foi divulgada primeiramente pelo Fla Web, e assim, eu aqui eu não desminto ninguém, eu não me coloco numa posição melhor do que ninguém. Vou falar o que me falaram agora de manhã, até liguei para uma pessoa agora, antes de gravar,
para ter essa confirmação. E me falaram assim, ó, Guilherme, o Arrascaeta dentro do Flamengo hoje não está à venda. Ah, não, mas é 140 milhões. Não. O Arrascaeta, ele não sai do Flamengo a não ser pelo valor da multa. Foi essa a informação que me passaram, porque a informação que diz é que o time de Luiz Castro, que também era técnico do Botafogo, e onde joga o Cristiano Ronaldo hoje, estaria incomodado com o crescimento do Al Hilal lá. O Al Hilal, se não me engano, está mais de 30 partidas sem jogar. E iria abrir os cofres agora no meio do ano para contratar novos reforços. E daí a situação lá é basicamente a seguinte: dentre esses novos reforços, eles queriam a contratação do Georgian de Arrascaeta, estariam dispostos a fazer uma proposta de 140 milhões de reais. A informação que eu recebi é, ainda que chegue uma proposta de 140 milhões de reais, o Flamengo não vai vender o Arrascaeta por esse valor, porque o jogador não está à venda. Foi a informação que me passaram. Agora é esperar aí o mundo da bola girar, né? Porque o mundo da bola, ele gira o tempo todo, e aí a gente não tem jeito, a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, então, galera, chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falando um pouquinho aí sobre esse confronto aí entre Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, né? Temos aí as equipes aí vão estar, né, em situações aí um pouco parecidas, né, mas a situação do Flamengo está muito melhor, visto que o Flamengo veio de vitória, né, e São Paulo veio de derrota e com o técnico balançando aí para ser demitido. E com isso aí o Flamengo está na frente desse jogo. E sobre o caso aí de Arrascaeta, né, ele pode receber valores aí altíssimos de proposta, mas como o Fraseiro falou aí, o Flamengo não deixou o Arrascaeta à venda, né? Só se pagar a multa dele, que é muito altíssima, aí o Flamengo libere, né? Ou se o jogador quiser também sair por um valor alto aí, o Flamengo pode negociar, mas a princípio não, né? E o caso de Ayrton Lucas no Porto também está sendo sondado aí e pode sim, né, ser vendido, mas por um valor altíssimo, né? O Flamengo não vai liberar nenhum jogador agora, né, que o plantão está fechado, por um valor aí baixo para time de fora. E aí, concorda com isso? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.